Boa noite a todos. Nossa terceira oficina, né? O assunto de hoje, instrumentos urbanísticos e sistema de gestão. Passa para mim, Fê. Bom, todo começo das oficinas a gente mostra esse mesmíssimo slide aqui para as pessoas que não vieram nas outras oficinas entenderem o processo. Então, a gente começou o nosso processo de elaboração do plano diretor, ouvindo a população na fase de diagnóstico. A gente teve etapa de escuta inicial e capacitação, seguida da leitura da cidade, há momentos em que foram levantadas as potencialidades e os desafios a serem enfrentados pelo plano diretor. Todos esses apontamentos que a sociedade fez foram a base para que a gente definisse as premissas e os princípios do plano diretor. E a premissa e os princípios, eles acompanham a todo momento a equipe nas definições dos objetivos gerais, das diretrizes e das demais propostas, sempre procurando acertar e atender aquelas principais questões apontadas que são pertinentes ao plano diretor, para que a gente consiga desenvolver uma cidade para todos. Com relação aos instrumentos urbanísticos, o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, ela tem como se fosse um cardápio, né, de uma série de instrumentos que podem ser utilizados para colaborar com o desenvolvimento urbano, para que a gente consiga efetivar as propostas. São inúmeros, né, os instrumentos. Foram elencados aqui os que a gente considera primordiais de estarem detalhados o máximo possível no plano diretor. Por que o máximo possível? Porque, por exemplo, operações urbanas consorciadas, elas só serão definidas em leis específicas como manda o Estatuto da Cidade. Mas as regras gerais, as áreas onde isso é possível, todos os detalhamentos básicos que deem base para a formação dessa lei posterior deverão estar no plano diretor. Então, os instrumentos que imaginamos que estejam detalhados no plano diretor é o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, que eu já vou explicar o que é no próximo slide, seguido do IPTU predial e territorial, IPTU, né, progressivo ao longo do tempo, e desapropriação com pagamento de título da dívida pública. São um triozinho de instrumentos que se complementam, e vou explicar o que é esse instrumento no próximo slide. As zonas especiais de interesse social, que são as ZEIs, que a gente já começou a debater um pouco ontem com aquele mapa de ZEIs de regularização, né, apresentado pela habitação. A outorga onerosa do direito de construir, vou explicar também o que significa isso. A transferência do direito de construir, que já temos em vigor no município para os bens tombados, mas a gente está propondo a ampliação desse instrumento para outras possibilidades. A operação urbana, direito de preempção, que é a preferência do poder público na compra de imóveis estratégicos para efetivar o desenvolvimento do plano diretor. O EIV, que é o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança, e a Zona Especial de Preservação da Paisagem Cultural. A outorga onerosa é o seguinte, vou começar a explicar. Nós estamos propondo aqueles coeficientes de aproveitamento que são a base para a revisão do plano da Lei de Uso e Ocupação do Solo, que também está sendo elaborada. Enquanto essa lei de uso e ocupação nova não é aprovada, a gente tem o zoneamento atual. Nesse zoneamento atual, já existe, já é assim. Uma determinada zona, você pode fazer coeficiente de aproveitamento 5. O que é isso? Você pode construir 5 vezes a área do lote. Coeficiente de aproveitamento 4. Você pode construir 4 vezes a área do lote. E assim vai. Nós já temos esse tipo de zoneamento hoje, desde 1988, com a nossa Lei de Uso e Ocupação do Solo, que é a Lei 6.031 de 88. Qual é a proposta? A proposta é que a gente tenha um coeficiente básico, que é 1 vez a área do lote. A diferença desse coeficiente
será cobrada a outorga onerosa. É uma contrapartida financeira que é paga para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Esse valor entra no fundo que é administrado juntamente com o conselho que tem participação da sociedade para investimentos em habitação popular, equipamentos públicos, melhorias de sistema de transporte coletivo e de mobilidade em geral, entre outros. Isso tudo está lá no Estatuto das Cidades, onde esse fundo pode ser aplicado, tem lá uma regra, né? E aí o município vai desenvolver esse fundo, desenvolver a lei do fundo e definir todos os itens junto com o conselho gestor do fundo. Bem, a diferença, então, seria assim: você tem direito a construir uma vez a área do lote, essa uma vez não se paga outorga nenhuma. A diferença para aquilo que o zoneamento permite é pagar essa outorga onerosa. Para que essa mudança de comportamento, né, que desde 88 isso nunca aconteceu, não seja um choque para a sociedade como um todo, porque isso altera valores, né, de construção, de obras, nós estamos propondo a aplicação da outorga de uma forma gradativa, uma fase de transição. Por um período haveria um desconto de outorga onerosa de 80%, depois 60%, 40%, 20%, e por assim vai. Essa é uma das propostas para que no prazo de 5 anos essa situação, o mercado já se estabilize e não seja um choque, né, considerando a crise dos dias de hoje. A operação urbana, parece que pulou um slide, não pulou não? Não. A operação urbana, o que é a operação urbana? É o mesmo conceito, é feito um estudo de impacto de vizinhança, delimita-se uma área que precisa de algum tipo de requalificação. Para essa área são feitos estudos de viabilidade socioeconômica, de impacto de vizinhança. Por quê? Porque nessa área nós vamos permitir alguns adensamentos adicionais. Da mesma forma, o proprietário paga a outorga onerosa, ou o empreendedor, ou quem for edificar, paga a mesma a outorga onerosa, só que em vez de ir para o Fundo de Desenvolvimento Urbano, vai para o fundo da operação urbana. É um fundo específico e os recursos são aplicados nessa área que foi definida pela operação urbana. Então, para a construção de um parque, para a viabilização de algum equipamento público e que no entorno os proprietários se interessem por fazer obras, né, relevantes e compatíveis com a proposta. O IPTU progressivo, seguido do parcelamento e edificação ou utilização compulsória, seguido do IPTU progressivo e desapropriação com pagamento em título da dívida pública. Então, terrenos não edificados, subutilizados ou não utilizados são alvo da aplicação desse instrumento. Os imóveis não edificados, nós estamos definindo aqui uma proposta de definição como os terrenos com mais de 2.000 metros quadrados, que não tenham construção, ou que tenham menos de 2.000 metros, mas que o proprietário tenha vários terrenos um do lado do outro e que somados cheguem a esses 2.000. Uma terra vazia. Prioridade de aplicação desse instrumento ao longo dos eixos do transporte coletivo e nas áreas centrais. Como tudo que nós estamos colocando, apontando na nossa proposta, para que a gente consiga atingir o objetivo de adensar ao longo dos eixos, onde a população vai ter infraestrutura e transporte público. Então, a proposta é semelhante. A prioridade dos imóveis a serem notificados, né? O que é o subutilizado são terrenos com mais de 2.000 metros quadrados que apresentem coeficiente de aproveitamento mínimo ao inferior do mínimo que será definido no plano diretor. O limite vai ter um percentual, né, mínimo de aplicação do que é o subutilizado. E o não utilizado são os imóveis desocupados, né, que estão lá já construídos, mas vazios, sem uso. Então, a ideia é
o passo a passo é feita uma notificação para esses proprietários para que eles parcelem ou utilizem num determinado prazo. Não atendido esse pedido, a prefeitura inicia a cobrança do IPTU progressivo, que vai aumentando, vai ficando mais caro, até que ele chega na alíquota de 15% do valor do imóvel. E é cobrado assim por 5 anos. Se até lá, se ainda assim a prefeitura, o interessado não utilizar ou parcelar, a prefeitura recebe esse terreno, indeniza o proprietário com títulos da dívida pública e tem que fazer as melhorias, as benfeitorias para que aquele imóvel vai servir. Então, já que está aplicado o parcelamento de eficácia compulsória, por quê? Porque a gente quer adensar. Então, temos que fazer um projeto para atender moradia popular, por exemplo, né? O outro instrumento é a transferência do direito de construir. Nós já temos esse instrumento para bens tombados, como eu disse. E o que é esse instrumento? Você tem um bem tombado, por exemplo, um casarão, numa região que você poderia edificar mais. Só que você não pode demolir nem construir para cima, porque esse bem é tombado, né, pelo patrimônio histórico. Então, o proprietário vende esse potencial construtivo e esse potencial construtivo é aplicado numa área que o coeficiente é permitido. Então, aqui ele vai permitir 3 vezes a área do lote, ele compra esse potencial do proprietário do bem tombado, ao invés de comprar a outorga onerosa, por exemplo, do município. Isso já acontece, né? Só que hoje, como não tem outorga onerosa, as pessoas, a lei prevê 20% de construção além do que o zoneamento permite em algumas áreas da cidade. Tendo a outorga onerosa, o coeficiente básico e máximo, passa a ser permitida a construção dentro daquele limite do zoneamento, sem nenhum 20% adicional, nem nada disso. Outra possibilidade da transferência do potencial construtivo a prefeitura precisa de um terreno para viabilizar um parque, ou um equipamento público, um alargamento de rua, ou regularização fundiária. Então, ele precisa desse terreno, mas não tem dinheiro para desapropriar. Então, o que pode ser feito? É oferecida a transferência do potencial construtivo. Esse proprietário não vai construir aqui, vai construir numa outra propriedade dele, ou vai vender, né, esse potencial para alguém que queira se utilizar, e essa terra passa a ser do poder público para conseguir fazer as obras que forem o caso, que essas que eu falei. São possibilidades de dar maior agilidade aos projetos. E o instrumento, o estudo prévio de impacto de vizinhança. Obras grandes, impactantes, então será necessária a lista de que são essas obras, né? Mas essas obras impactantes deverão apresentar um estudo a ser discutido com a população do entorno, e esse estudo tem que apresentar qual será o impacto, o aumento de população no entorno daquela região, a capacidade dos equipamentos públicos, como que está e como que a previsão que fiquem com essa ampliação, o uso e ocupação do solo que existe na região, como levantamento, o tráfego a ser gerado e a demanda por transporte público a ser gerada pelo empreendimento e as suas implicações no patrimônio natural e cultural. E deve considerar a opinião da população diretamente afetada. Com relação aos instrumentos urbanísticos, era isso que eu tinha para apresentar. São conceitos gerais para que depois a gente, ao longo do novo cronograma, comecemos a nos debruçar nesses instrumentos, na localização dessas áreas a serem delimitadas e demarcadas. O sistema de planejamento e gestão, nós estamos imaginando 4 eixos de desenvolvimento. É o sistema de planejamento urbano, o acompanhamento e o controle social, o financiamento do plano diretor, não só do plano diretor, mas de todo o planejamento urbano, e o sistema de informação e monitoramento. O objetivo desse sistema municipal de planejamento, os objetivos são a articulação das diversas políticas públicas para a implementação do plano diretor, a articulação dos investimentos em planos e projetos e programas nas 3 esferas de governo, estadual, municipal e federal, o permanente monitoramento
do desenvolvimento urbano e o acompanhamento, avaliação e revisão do plano diretor. É um processo permanente que estamos propondo. A dinamização e modernização da ação governamental. A gente acredita que ao monitorarmos constantemente, a gente vai ter uma modernização tanto nos estudos quanto na forma de dialogar com a sociedade. E a gestão democrática da cidade. O sistema de acompanhamento e controle social tem como princípios a transparência no acesso à informação de interesse público, o incentivo à participação popular e a integração entre a prefeitura e a população no processo de gestão do território. Para que esse sistema de acompanhamento tenha condições de ser viabilizado, além da implementação desse processo, será necessário que a prefeitura forneça apoio técnico e informações para subsidiar o processo de discussão e deliberação sobre as questões que surgirem com a sociedade. Os instrumentos de participação, o Conselho da Cidade, que deverá avaliar no mínimo nossa proposta, né, uma vez por ano, o andamento da implementação do plano diretor, com base num relatório que seria elaborado pela Secretaria de Planejamento ou pela comissão, né? Conferência municipal, que além das questões definidas pela esfera federal, deve avaliar e propor diretrizes para a política de desenvolvimento urbano, sugerir alterações na legislação urbanística quando o caso, audiências públicas também são instrumentos, e também como instrumentos, consultas públicas, iniciativa popular, plebiscito e referendo. O sistema de monitoramento, estamos propondo o mapeamento de investimentos, projetos, programas públicos dos diversos órgãos da prefeitura, mapeamento de projetos a serem aprovados com sua localização e seu estágio de execução, mapeamento e caracterização das leis de regularização e as etapas da sua realização, mapeamento das áreas gravadas como AEIs e os empreendimentos que estão sendo executados ou em processo de aprovação nessas áreas, o mapeamento do uso e ocupação do solo e a distribuição espacial dos parâmetros urbanísticos, quantos prédios de 5 andares habitacionais foram feitos aqui ou ali, qual é o coeficiente de aproveitamento que esse empreendimento se utilizou. É esse tipo de dados que a gente coloca quando fala do mapeamento dos parâmetros urbanísticos. As séries históricas de dados socioeconômicos para que seja possível o entendimento do que está acontecendo com aquela região, qual é a faixa de renda que está se instalando ali, da população que está se instalando ali, a população nessa região está aumentando, diminuindo, está envelhecendo, muitas crianças ou a população está envelhecendo, tudo isso impacta em quais os tipos de equipamentos públicos, por exemplo, que aquela região deve receber, né? O mapeamento e o controle de cumprimento dos termos de acordo e compromisso que são firmados entre a prefeitura e proprietários. Para que esse sistema seja eficaz, nós estamos propondo um sistema de indicadores dos serviços públicos, da infraestrutura instalada e demais temas pertinentes. Esses indicadores seriam publicados no Diário Oficial, divulgados e discutidos com a sociedade, com os conselhos, anualmente, para que todos conheçam, né, o que está acontecendo nas regiões do município. E em qual divisa territorial que isso seria feito? As áreas de planejamento e gestão, que são aquelas 17 áreas, para quem esteve aqui na primeira reunião, que a gente explicou. Vou explicar um pouco também hoje novamente para quem não estava. A cidade foi dividida em 17 áreas, chamadas APGs, Áreas de Planejamento e Gestão, e é nesses recortes que estamos propondo a discussão territorial do acompanhamento do plano diretor, numa determinada região. Quantos empreendimentos foram aprovados? Aqui tem EIs de indução? Essas EIs foi ocupada? Já? Não foi? Por quê? Esse tipo de discussão que nós estamos propondo com a sociedade.
Era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço a paciência de todos. Obrigada.